Aprendendo a Palavra. O podcast que te aproxima de Deus, com o pastor Gilberto Costa. A graça e a paz de Jesus, queridos, sejam todos aí bem-vindos a mais um programa Aprendendo a Palavra, trazido aí para você pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Eu sou o pastor Gilberto Costa, falando com vocês, e vamos aqui seguindo, a nossa série de podcasts. Aqui é o segundo episódio dessa nossa série que procura investigar por que Jesus veio em carne, não é? Por que Jesus, sendo Deus, como nós já aprendemos em programas passados, por que ele veio à Terra, por que ele foi à cruz. Então nós aprendemos no episódio anterior, estudando lá o capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, nós aprendemos ali que Jesus veio para pagar o preço no nosso lugar, né? E ali o apóstolo Paulo, ele fala de uma forma muito clara que não adianta a gente fazer boas obras para que nós possamos ter uma reconciliação com Deus, né? Uma religação com Deus. A Bíblia nos orienta, nos ensina que fazer boas obras é bom, sim, agrada a Deus. Inclusive é uma característica do cristão, daquela pessoa que segue Jesus, que imita Jesus, que deixa Jesus governar sua vida. Então, uma característica natural que essa pessoa pratique boas obras, como Jesus fez seguindo o exemplo de Jesus. Mas, como nós vimos no episódio anterior, essas boas obras, nenhuma obra que nós possamos fazer é suficiente para a gente ter paz com Deus. Para isso, para voltarmos a ter paz com Deus, foi necessário que houvesse justiça. Então, sabemos aí que o primeiro casal, Adão e Eva, desobedeceu a Deus, toda a autoridade que Deus tinha dado. Eles então creram mais no diabo, em Satanás, naquele anjo caído, do que na palavra de Deus, e aí passaram toda a autoridade para o inimigo de nossas almas. A palavra Satanás, em aramaico, quer dizer inimigo, adversário, Não é para você ter medo da palavra, E a palavra diabo vem também do grego, quer dizer aquele que acusa, o acusador. Então, passamos, nossos pais, primeiros pais, Adão e Eva, passaram essa autoridade para o inimigo. E aí, desde então, entrou no mundo o pecado, entrou no mundo a morte. Então, isso está A gente ensina isso, pessoal, na nossa série de leitura bíblica, que você pode consultar também e pode ver lá os 3 primeiros capítulos de Gênesis, que explica isso direitinho. Então, o que acontece? Como ter paz com Deus de novo, Como fazer, qual foi o plano de Deus para fazer essa reconciliação de Deus com o ser humano? Então, eu acreditava também que essa reconciliação era feita a gente praticando boas obras, praticando caridade, boas obras, e que fazendo isso a gente poderia pagar os nossos erros do passado. Só que, pelo que nós explicamos, no nosso episódio anterior, a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, aos Romanos, aos cristãos que moravam em Roma, no capítulo 3, ela é bem direta, dizendo que nós não temos condição de pagar os nossos erros, por mais boas obras que façamos, não temos essa condição, e que o único que tem condição de pagar esse erro, nossos erros, nossos pecados, é o nosso querido Jesus Cristo, e que por isso que ele, mesmo sendo Deus, veio à Terra, se fez carne e pagou no nosso lugar. Então, precisava ser alguém perfeito, inocente, para pagar por nós, os culpados de verdade. Então, a gente diz que Jesus tomou o nosso lugar, Ele pagou o preço. E se nós crermos e confessarmos isso na nossa vida, se dissermos, Pai, em nome de Jesus, Jesus, eu creio que o Senhor veio, que
que o Senhor se fez carne, que o Senhor é Deus e que o Senhor morreu e ressuscitou e pagou o preço, tudo aquilo que o Senhor sofreu naquela cruz, né, aquelas torturas antes da crucificação, né, os chicotes e tudo mais. Tudo aquilo, meu Pai, e a tua morte foi para pagar uma pena que eu merecia, né? Eu, pecador, merecia. Você, pecador, pecadora, merecia. Então, ele foi lá e pagou no nosso lugar. E como nós aprendemos no episódio anterior, então isso nos trouxe a paz com Deus, né? Nos trouxe de volta a justiça com Deus. Então, para a gente seguir vendo a respeito desse assunto, porque é muito importante, né, queridos, que você saiba bem como é paga a conta do seu pecado, né, e do meu pecado, porque é mais ou menos assim, né? Imagina, se a gente compra alguma coisa numa loja, né, e a gente não sabe direito como pagar por aquilo, a gente não vai conseguir levar, não é aquilo que a gente quer, vai acabar saindo sem nada. Então, em relação a pecado, isso é fundamental, porque se a gente não souber direitinho como Deus planejou fazer esse pagamento do preço do nosso pecado, se a gente não souber que esse pagamento foi o sangue inocente de Jesus derramado naquela cruz, aí a gente pode usar o método errado de pagamento, né? Não sei se já aconteceu com você, de você estar numa loja, numa lanchonete, aí na hora que você vai pagar, passa o seu cartão, aí dá lá, cartão recusado. Chega a dar um frio na barriga, né? Você às vezes pensa, não, mas tem saldo lá, o que está acontecendo? E às vezes é uma falha de comunicação, né? Um defeito, e ali não tem jeito, né? Se você não tiver um outro cartão para passar no lugar, você não leva, né? Não leva, tem que deixar tudo. Então você vê que a forma de fazer o pagamento é fundamental, né? E quando a gente fala de uma lanchonete, de uma compra, imagine do pecado, né? Porque o pagamento do pecado é que faz a diferença, que dá, assim, o local, que diz o local aonde nós vamos passar a nossa eternidade. Se o nosso pecado foi pago e a gente aceitou esse pagamento por meio do sacrifício de Jesus Cristo, e a gente entregou o nosso governo da nossa vida para Jesus, então vamos passar a eternidade na presença de Deus. Agora, se a gente não aceitou esse pagamento, a gente acha que nós mesmos podemos pagar com as nossas boas obras, aí a Bíblia nos ensina que vamos passar a eternidade apartados de Deus, afastados de Deus, num lugar que Jesus diz que haverá choro e ranger de dentes. Então, nós não queremos isso, né, de jeito nenhum. Ainda mais passar por esse problema por desconhecimento, né, por não conhecer a palavra de Deus. Então, vamos conhecer um pouco mais, porque tem uma coisa no ensino bíblico que é importante, que você deve estar pensando assim, mas espera aí, pastor, o senhor mostrou aí, Gilberto, apenas uma referência bíblica, né, que foi o capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, né, o livro de Romanos. E nós sabemos que a Bíblia, a própria Bíblia explica a Bíblia, né? Você não precisa ir para outro livro para explicar a Bíblia. Então, sempre que a gente achar um ensinamento na Bíblia, nunca podemos praticar esse ensinamento só por causa de um versículo ou por causa de um pequeno grupo de versículos. Nós temos que buscar também em outras partes da Bíblia outros versículos que deem suporte, né? Que reforcem esse ensinamento que a gente acabou de ter. Então, vamos ver isso agora. Eu quero convidar você aí, se você tem a sua Bíblia, pode abrir aí a sua Bíblia, lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, né? Lá no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías. Você vai lá na página de índice da sua Bíblia. É importante você já deixar marcadinha, né? Com um marca-texto ali, aquele marcador de leitura de livros, né? Ou se você usa a Bíblia na internet, no celular, é mais fácil ainda, né? Só escolher lá o livro de Isaías, está lá no Velho Testamento. Vamos lá no capítulo 52. Isaías, capítulo 52. Ok? O versículo é o 13. Então, repetindo. Livro de Isaías, capítulo 52,
versículo 13. Depois você anota aí direitinho. Bom é você ler comigo a Bíblia aqui, para a gente conferir junto. Se você não puder ler agora, depois, quando você escutar de novo, é você ler junto comigo, tá? Então, pessoal, antes da gente ler, imagina só, queridos, que esse livro de Isaías, ele foi escrito cerca de 700 anos antes de Jesus vir em carne. 700 anos antes daqueles acontecimentos, né? Do Espírito, do anjo, né? Visitar Maria, o anjo Gabriel visitar Maria e dizer, olha, você vai conceber e vai dar luz a um ente que é santo, né? E Maria pergunta, mas como é que vai ser se eu não tive ainda contato com nenhum homem? E aí o anjo explica, não, ele vai ser concebido pelo Espírito Santo, né? Então, Jesus, ele passou, né? Ele se esvaziou, a gente vai até ver isso lá, quando a gente estudar a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, a gente vai ver que Jesus se esvaziou da sua condição de Deus e veio à terra como homem, né? Passou ali pelo nascimento, a partir de uma mulher, para justamente viver o que nós vivemos, estar na nossa pele, né? Como quem diz, e pagar o preço no nosso lugar. Então a gente vai ver que o livro de Isaías, esse que a gente vai ler agora, no capítulo 52, Isaías foi um dos maiores profetas, né, do povo judeu. E veja que Isaías escreveu isso aqui dizendo algo que ia acontecer 730 anos depois que ele escreveu isso aqui. Olha que maravilha, né? Você vê isso. E você vê mesmo, né? Você vê lá os originais da Bíblia, né? Em hebraico. O Antigo Testamento, pessoal, foi escrito a grande parte em hebraico. E você vê lá os originais, né? Datados dessa época. Você vê, uau, como é que o profeta Isaías previu direitinho o que ia acontecer com o sacrifício de Jesus. O Espírito Santo, né, que revelou para que as pessoas já fossem acompanhando. Então, diz assim, vamos ver aqui, pessoal, esse é outro trecho espetacular. A gente vai ler a partir do Isaías, capítulo 52, a partir do versículo 13, e vamos seguir pelo capítulo 53, que é o principal capítulo talvez do Antigo Testamento, é o capítulo que fala de Jesus da forma mais escancarada, incrível, maravilhosa, prevendo assim, passo a passo do que ia acontecer com Jesus. Mas, em vez da gente começar a ler o capítulo 53, vamos começar de 52, que tem ali uma introduçãozinha aqui. Aqui tem uma introdução de Deus conversando com Isaías, tá? Aqui é um bate-papo de Deus com Isaías. Deus fazia muito isso com os profetas do Antigo Testamento, né? Deus conversava com eles e eles tinham esse momento de bater um papo aqui com Deus. Então vamos lá, Isaías capítulo 52, versículo 13. Eu vou estar lendo aqui, pessoal, na versão da Bíblia Nova Almeida Atualizada, NAA, tá bom? Nova Almeida Atualizada. Mas você pode ler na Bíblia que você tiver disponível. Então diz assim, Isaías 52, 13. Diz assim, eis que o meu servo, aí servo está com S maiúsculo, hein? Já é um indício aí, né? Quando está servo com S maiúsculo, já está se referindo aí ao nosso querido Jesus. Mas vamos, isso é só um indício, vamos mais para frente para a gente ter certeza, né? Diz assim, eis que o meu servo procederá com prudência. Quer dizer, vai agir com sabedoria, né? Prudência, sabedoria, né? Segue a Bíblia dizendo, será exaltado e elevado e será muito sublime. Olha só, está dizendo aqui, né? Se estiver falando de Jesus mesmo, vamos ver mais adiante, se isso se confirma, né? Diz que ele será exaltado, será elevado, que ele será muito sublime, né? Sublime é muito acima, né, do padrão normal, né? Então, mas pastor aqui está dizendo meu servo. Aí a gente depois vai ler lá na carta de Paulo aos Filipenses, né, dizendo isso, que Jesus ele se esvaziou da sua condição de Deus, veio como homem e tomou a forma de servo para servir a Deus, né? Ele se colocou,
Por isso que ele se chama de filho de Deus, né? Filho. E chama o nosso Deus, que o nome de Deus mesmo é Yahvé, ou Yahweh, em hebraico, né? Mas ele chama o nosso Deus de Pai. Jesus é quem introduziu essa forma de chamar a Deus, né? De Pai. E aí, por que Jesus veio e chamou Deus de Pai? E por que o nosso Deus Yahvé chama Jesus de Filho? Porque esse relacionamento pai-filho é uma relação de servidão e obediência, né? O bom filho, ele obedece o pai, né? Então, e o bom pai cuida do filho, né? Então, por isso que Jesus veio, né? O Jesus, antes de se chamar Jesus, se chamava lá a palavra, o verbo, o logos. Isso está lá no capítulo 1, logo no versículo 1 do Evangelho de João. Então tá lá, e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí lá no verso 14, ainda de João capítulo 1, tem lá dizendo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, falando sobre Jesus. Então, verbo em grego, né, o Novo Testamento é escrito em grego, verbo quer dizer, em grego é logos, que é palavra, verbo, conhecimento. Então, esse era o nome de Jesus, né? Verbo, palavra. Depois, quando ele veio em carne, foi que o anjo falou para Maria, né? Ó, você vai ter um filho e o nome dele vai ser Jesus, né? Yeshua, em hebraico. E Yeshua, em hebraico, quer dizer... Sabe o que quer dizer o nome de Jesus em hebraico? Quer dizer, Yahvé é salvação. Olha que bacana. Então, Yahvé é o Pai, né? Yahvé é salvação. Então, Jesus já veio com o seu nome impresso, né, no seu próprio nome, a sua missão, né, que ele veio para nos salvar, para ele fazer o sacrifício no nosso lugar. Então vamos seguir aqui, Isaías 52, 13, vamos lá. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Verso 14. Como muitos pasmaram à vista dele. Opa! Muitos pasmaram à vista dele. Pasmaram quer dizer, ficaram horrorizados, ficaram impressionados à vista dele, quer dizer, ao vê-lo. Né? Por que ficaram? Aí segue o verso 14, Isaías dizendo, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, ó, quem é o servo que estava desfigurado, hein? Ah, pastor, mas aí tem muitos servos de Deus, né, que foram torturados, desfigurados. Aí pode ser qualquer um, né? Como é que a gente sabe que é Jesus? Vamos ver, né? Por enquanto tá com a cara de Jesus, né? Aí vamos seguir aqui, verso 14, né? Pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer. Estava bem sofrido Jesus, né? Bem machucado. E segue Isaías dizendo, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Então, até aqui, Isaías está falando de um servo de Deus, muito sublime, muito sábio, mas que estava bem desfigurado, né? Por enquanto, pode ser Jesus, né? Mas pode ser outro também. Vamos mais para frente. Verso 15. Assim, quer dizer, assim, porque estava assim desfigurado, né? Tão machucado, assim causará admiração às nações. Opa! E os reis fecharão a sua boca por causa dele. Quer dizer, está dizendo aqui que esse servo de Deus, que estava tão desfigurado, ele vai causar um impacto nas nações. Ó, como está com a cara de Jesus, né? Jesus causou tanto impacto que até quem não crê que Jesus é Deus, muitas vezes crê e aceita que Jesus foi um personagem histórico, né, que viveu ali na Judéia durante o domínio romano. Tem documentos, né? Tem historiadores romanos, historiadores judeus, né? Tem Flávio Josefo, que era um historiador judeu. Tem outros historiadores romanos relatando esse acontecimento, né? Que um líder judaico, um rabino, né? Um rabino quer dizer um mestre, né? Chamado Jesus, veio ali, morreu crucificado, tudo mais. Então, há relatos, né, históricos também. Então, diz, ó, repetindo o verso 15, assim causará admiração às nações
e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Seguindo ainda a Bíblia, diz aqui Isaías, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Isso aqui, pessoal, é um espetáculo. Isso aqui é o seguinte, o profeta Isaías está dizendo que a mensagem de Jesus, que Jesus veio trazer, através do que aconteceu com Jesus, sua morte, crucificação, morte e ressurreição, e subida aos céus, e tendo 500 pessoas testemunhado isso, e depois os apóstolos, né, cumprindo a missão, né, que Jesus falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, ali, o que Isaías está dizendo aqui? Verão aquilo que não lhes foi anunciado, quer dizer, essa palavra, esse evangelho, né, evangelho em grego quer dizer a boa notícia. Então, essa boa notícia de que agora há uma maneira de voltar a ter paz com Deus, recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador, essa boa notícia seria anunciada às nações. E não o povo de Israel recebeu essa visita do Messias, mas naquele momento rejeitou, né? Os líderes religiosos não reconheceram Jesus como Messias, disseram ao povo que não era, e a maior parte do povo acreditou, né, nos seus líderes religiosos. Alguma parte, não. Alguma parte recebeu Jesus, né? Por exemplo, os 12 discípulos, os 12 apóstolos, eram todos judeus, né? Só para dar um exemplo. O próprio Jesus é judeu, né? A própria Bíblia diz a salvação vem dos judeus, né? Veio por meio de Jesus. A palavra de Deus, a lei, os profetas, veio de onde? Veio das escrituras judaicas, né? Veio do Antigo Testamento. Então, tudo que nós recebemos do nosso Deus, Yahvé, veio do judeu. Só que eles não receberam a Jesus. Então, por isso que Isaías diz aqui, ó, porque, se referindo aos reis da terra, às nações, né, da terra, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado, quer dizer, vão receber a mensagem do Evangelho pela primeira vez, ao contrário do povo de Israel, que recebe essa mensagem desde Abraão, né, o seu patriarca, desde que Deus chamou Abraão, que Deus vai falando, né, Abraão, de ti eu vou fazer uma grande nação, as famílias da terra serão abençoadas em ti. Depois vem o rei Davi, depois vem Moisés, né, antes do rei Davi vem Moisés, né? Antes de Moisés vem Jacó, né? que Deus deu o nome para Israel. Então vem Abraão, Isaac, Jacó, depois vem José, depois vem Moisés, Josué, não é? Seguindo até o rei Davi. Então o povo de Israel teve esse anúncio durante muito tempo, né? Mas preferiu não receber, né, esse Messias. E aí segue aqui Isaías dizendo, porque verão, ainda no verso, Isaías capítulo 52, ainda no verso 15, a metade final, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Como assim, pastor? Quer dizer que um povo gentio, né, que não é judeu, um povo de outras nações vai entender uma mensagem que eles não tinham ouvido antes. Exatamente, esse é o Evangelho, né? Você vê que os apóstolos, quando eles vão pelo mundo pregando, eles vão buscar principalmente as nações que não eram nações, que não eram os judeus, não era o povo de Israel. Então eram nações que, na sua maioria, tinham vários deuses, né? Viviam pela influência do domínio dos gregos e depois dos romanos. Os gregos e os romanos, eles tinham vários deuses, né? Tinham o deus da guerra, o deus do amor, a deusa do amor, a deusa da fertilidade, o deus do vinho, né? O deus da alegria. Vários deuses. O imperador romano era considerado um deus. Então, o romano, ele não tinha problema em adorar mais um deus, o Deus de Israel. Para ele era mais um. Só que ele ficava chateado com o povo de Israel, né? Com os cristãos, porque o povo de Israel e os cristãos adoravam a um único Deus e não aceitavam se prostrar diante do imperador, por exemplo, né? Adorar o imperador como Deus. E por isso, né, muitos cristãos foram jogados lá na arena, né, para serem devorados lá pelos leões.
Então é bacana isso. Então está aqui o profeta Isaías dizendo, 700 anos antes, pessoal, disso acontecer, o profeta Isaías dizendo, e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Me diga uma coisa, como é possível uma pessoa que não é judeu, que não conhece a história do povo de Israel, as escrituras do Antigo Testamento, os profetas, a lei, né, a Torá, né, que são os 5 primeiros livros de Moisés, né, Gênesis, Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico, Números, quer dizer, os 5 primeiros livros da Bíblia, depois os profetas, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, o livro de Josué, né, o livro de Juízes, olha que riqueza, né, o livro dos reis, né, primeira e segunda reis, o livro das crônicas, primeira e segunda crônica, os salmos, os provérbios, né, o Eclesiastes, escrito lá por Salomão. Então, imagina, como é que um povo que não conheceu nada disso ia acontecer isso que Isaías está dizendo. Vou repetir aqui, a metade final do verso 15. Isaías diz, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Quem é que faz o povo que vê pela primeira vez entender o evangelho e receber? Sabe quem é? É o Espírito Santo de Deus. Aquele que Jesus disse, quando Jesus disse aos discípulos, olha, é necessário que eu vá, que eu seja crucificado, que eu morra, mas eu volto, eu vou ressuscitar, depois eu subo para o Pai e mandarei no meu lugar o Espírito Santo, o Consolador. Ele estará convosco até o final dos tempos. Então, Jesus prometeu o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está hoje conosco. O Espírito Santo, se você quer saber mais sobre o Espírito Santo, veja aqui no nosso canal uma série que a gente fez sobre quem é o Espírito Santo. Então, ali você vai ver as funções do Espírito Santo, a missão do Espírito Santo na Terra. Uma das missões é explicar, ensinar essas verdades do Evangelho e convencer a gente do pecado, da justiça e do juízo. Não é um pregador que fala muito bem que vai convencer ninguém a se entregar, a entregar a vida a Jesus Cristo. Mas é o Espírito Santo. Quando a gente ministra a palavra, o Espírito Santo é quem toca no coração de quem ouve. Então, casa direitinho com o que Isaías está dizendo aqui, na segunda metade do versículo 13, né? Do versículo 15, desculpa, aqui do capítulo 52. Porque verão aquilo que não lhes foi anunciado e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Então, espetacular, né? Então, veja que isso aí é uma introdução ao que vem agora. Agora sim é que o nosso querido Isaías vai começar. Acabou o capítulo 52, agora vem o capítulo 53. Agora é que vai começar. Até agora parece que é Jesus, né? Parece que é de Jesus que ele está falando. Mas agora é que vai falar explicitamente aí. Então já passa aí para a sua Bíblia, Isaías, o capítulo seguinte, né? Isaías capítulo 53, verso 1. Vamos começar, só que daqui a pouquinho, tá? Depois do nosso intervalinho, a gente vai continuar aqui lendo, sim, essa parte para a gente entender por que Jesus veio, né? Para que ele veio. Então, Isaías capítulo 53, que nós vamos ler, é o capítulo que mais vai falar de Jesus no Antigo Testamento, tá bom? Daqui a pouquinho, fica firme aí, daqui a pouquinho a gente volta. Muito bom você dedicar tempo para ouvir a palavra de Deus. Essa e outras ministrações estão disponíveis em nosso canal no YouTube. É só acessar o link youtube.com/Bíblia Explicada 2002. Se você gostou do conteúdo e sentiu a presença de Deus, então compartilhe com seus familiares e amigos ou com as pessoas para quem você está semeando o Evangelho. Não esqueça também de clicar no gostei e de se inscrever em nosso canal se quiser ouvir mais ministrações.
Olá, queridos, a paz e a graça de Jesus. Estamos de volta, então. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e vamos em frente, né? Estávamos lendo aí no nosso primeiro bloco o capítulo 52, lá do livro de Isaías, capítulo 52, e nós vimos ali os últimos versículos, né? O 13, 14 e 15, já introduzindo aí essa questão. Nós estamos aqui, pessoal, investigando na Bíblia, onde estão as referências, né, que dizem que Jesus pagou a conta do nosso pecado no nosso lugar, e que mostram que só Jesus Cristo poderia ter pago essa conta, que nós, com as nossas obras, boas ações, não temos como pagar essa conta. Por mais que as nossas boas ações e caridade agrade a Deus, Deus se alegra, mas não é suficiente para a gente pagar a nossa conta. Vamos ver? Então, a gente parou em Isaías capítulo 52, versículo 15, que foi o último versículo. Vamos agora para Isaías capítulo 53. Esse, pessoal, é o principal capítulo do Antigo Testamento que fala sobre Jesus Cristo. Esse aqui é de uma precisão, a profecia aconteceu direitinho. Olha, isso aqui foi escrito, pessoal, 700 anos antes de acontecer. Imagine. E o pessoal que estava ali crucificando Jesus, fazendo aquela coisa toda, nem imaginava que estava cumprindo essa profecia de 7 séculos antes, né? Então, vamos lá. Isaías, capítulo 53, versículo 1. Eu estou lendo aqui, pessoal, na versão da Bíblia, Nova Almeida Atualizada, NAA. Então, na Nova Almeida Atualizada diz assim, Isaías capítulo 53, versículo 1, diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Então, olha só, o profeta Isaías, né, dizendo, olha, o povo vai dizer assim, né? Quem poderia crer nessa pregação? Quem poderia crer? A quem foi revelado essa ação do Senhor, esse braço do Senhor? Então, por que esse versículo talvez seja muito mal entendido, às vezes, quando a gente prega esse versículo? É como se fosse Isaías junto com Deus, né? Se lamentando, assim, né? Dizendo, quem é que vai crer na nossa pregação, né? A quem vai ser revelado esse braço do Senhor, essa ação? O Senhor aqui é Yahvé, né? É o nome do Pai. É que no Antigo Testamento, o povo de Israel tinha medo de falar o nome de Deus, né? Para não violar o mandamento, né? Que diz não falar o nome do Senhor em vão. Então o pessoal tinha muito medo de falar Yahvé, que é o nome mesmo de Deus, e por isso colocava Senhor, né? Que em hebraico é Adonai. Então, por medo, né? Mas a gente não precisa ter esse medo, porque Jesus já abriu o caminho, né? A ponto de chamar o nosso Deus de Pai, né? Que é maior intimidade do que essa, né? Então, nós podemos falar Pai, podemos falar Yahvé, que é o nome original hebraico, ou Yahweh. Só que nós não estamos falando aqui em vão, né? Nós estamos falando dentro aqui do ensino bíblico, né? Então, podemos falar sem violar o mandamento tranquilamente, né? Então, é como se o profeta estivesse dizendo assim, olha, vai ser difícil, Pai, o povo crer nessa pregação, porque o que aconteceu com Jesus foi algo muito escandaloso, queridos, porque a morte por crucificação, na época do Império Romano, era a morte mais violenta que tinha na época de Roma. Só os piores malfeitores, os bandidos mais terríveis, assim, os inimigos de Roma mais, assim, malvados, cruéis, que eles tinham mais ódio, que eram condenados à morte por crucificação. Porque imagine, se você condenar uma pessoa à forca, aí vai lá para a forca, enforcado, morreu em poucos segundos, né? Morte rápida. Dolorida, mas rápida, né? Aí outros que eram condenados a ser jogados aos leões na arena. Também rápido, né? Você ia lá pro meio da arena, ficava lá os cristãos, né?
os primeiros cristãos, né? Tem até um louvor que diz isso: ah, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos, né? Tem um louvor que diz isso. Então, os primeiros cristãos eram jogados na arena, o leão era solto faminto, né? Tava ali um tempão sem comer, aí pulava logo em cima do cristão, doía, mas matava logo. Mas a morte por crucificação, pessoal, demorava horas, a pessoa pendurado lá na cruz, e era uma morte muito humilhante, porque além de ser uma tortura aos poucos, porque imagine, se depois você tenta aí abrir o braço, encostar na parede e ficar em pé. Tente fazer isso. Vê quanto tempo você consegue ficar com o braço aberto, encostado na parede em pé. Agora imagine, você está em pé podendo segurar o peso, né, do seu corpo com a sua perna. Agora imagine o peso do seu corpo ficar sendo segurado por meio de pregos pregados nos seus pulsos. Imagine, né, e nos seus pés. Imagine que bronca, né? Como é que é isso, né? Então, a pessoa morria na cruz, muitas vezes por sufocamento, que ela não aguentava mais respirar. Se você ficar mais de 5 minutos, 10 minutos com o braço assim para cima, segurando seu peso, você pode até tentar isso. Se você tiver um equipamento de ginástica em casa ou no lugar que você mora, tente ficar suspenso numa barra por 2 minutos, para ver se você não começa a ter dificuldade em respirar. Pela posição, né? Que o pulmão começa a ter dificuldade. O diafragma, né? Que é aquele músculo que fica embaixo do pulmão, né? Que dá a nossa respiração, começa a dar dificuldade, até falta de ar, só de falar, né? Imagine. Então a pessoa fica ali por horas e horas, e a pessoa que ia para a cruz, era despido. Então a pessoa ficava sem roupa, ficava só um paninho cobrindo ali as partes íntimas, né? Como se fosse hoje uma cueca, né? Uma roupa íntima. Então imagine, né? Naquela época que o corpo da pessoa, do homem e da mulher, era muito guardado, né? As pessoas andavam com vestido, né? O homem também andava com aquela vestimenta de manga, né? Com a vestimenta longa até o pé. Então imagine a pessoa pregada numa cruz, ser erguida para todo mundo ver, né? Que era uma humilhação, né? Uma vergonha, pelado lá, seminu, todo arrebentado depois de ter sido chicoteado. Então, realmente, por que eu estou falando isso para você? Não é para lhe emocionar, não, porque nosso objetivo aqui não é que você creia pela emoção, não. Você tem que crer pela razão, como disse o apóstolo Paulo, né? Que a nossa fé é uma fé racional, que agrada a Deus, é a fé racional. E o Espírito Santo é quem vai confirmar no seu coração isso aí que a gente está falando. Mas isso aqui é para você entender por que o profeta Isaías escreveu: quem creu em nossa pregação, Isaías 53:1, e a quem foi revelado o braço do Senhor. Porque é um escândalo que o povo fosse crer que aquele homem ali, condenado àquela pena tão severa, tão violenta, aquele homem ali tão humilhado, seria o Messias. Por isso que o povo teve dificuldade também de crer. Porque eles esperavam um Messias assim, um grande general, um vencedor, como foi Davi, como foi Josué, como foi Gideão, né? Como foi Débora e Baraque, como foram os grandes heróis, né, do povo de Israel, o próprio Abraão, né, que com 318 homens derrotou 5 reinos. Então eles esperavam esse Messias, um homem poderoso, um grande general de guerra, que ia derrotar os romanos, ia libertar o povo de Israel. E, no entanto, quem veio? Veio um homem que pregava o amor, né? Que pregava: se baterem na tua face, dê a outra face, né? Que pregava: não odeie o seu inimigo, pelo contrário, ore pelos que te perseguem, né? Ore pelo seu inimigo. Então imagine, né? Um homem que pregava: ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a você mesmo, né? Imagine, essa mensagem não combina com o Messias poderoso. Então, na verdade, quem era crucificado era considerada, na época de Roma, a maior desonra que um homem podia passar. Era uma vergonha, um escândalo.
Então, para você entender o tamanho do amor de Jesus por nós, Jesus não só se esvaziou da sua condição de Deus e dos seus poderes, porque ele podia ali, né, ter falado: ó, pai, acabou essa brincadeira aqui, pai. Ó, pai do céu, derrama aí um raio consumidor, queima todo mundo aqui, esse pessoal malvado. Pá, queimava, né? Teve uma hora que o próprio Pilatos, né, que fez o julgamento de Jesus, Pilatos, quem era Pilatos, né? Pôncio Pilatos, era o governador da Judéia, né? Lá da área que Roma dominava, o governador romano, mandado por Roma. Teve uma hora que Pilatos se aborreceu, né, com Jesus. Você não fala nada em sua defesa? Você não sabe que eu tenho o poder de te livrar, né? E Jesus fala: olha, você não tem poder nenhum que não tenha sido dado por meu Pai. Então, Jesus ali, ele estava se deixando, né, capturar, torturar, fazer tudo, passar essa vergonha, né, por amor a você que está me ouvindo aí, por amor a mim, por amor a você. Então é algo espetacular. Por isso que Isaías está dizendo aqui: quem creu em nossa pregação, Senhor? A quem foi revelado o braço do Senhor, né? Como quem diz, o povo não vai entender direito, né? Mas não vai entender o tamanho do amor de Deus. Qual é o Deus? Você conhece algum Deus, com D minúsculo, né? Mas você conhece algum Deus que você já ouviu falar, de qualquer povo, de qualquer crença? Tem algum Deus que tenha vindo à Terra, se feito igual à sua criatura? Um Deus que tenha dito: ó, eu vou abrir mão da minha divindade, eu vou lá no lugar que eu criei na Terra, eu vou me fazer igual às minhas criaturas e eu vou sofrer a pena no lugar das minhas criaturas. Tem algum? Você conhece? Algum Deus da época do panteão de deuses gregos? Entre os deuses romanos tem algum? Entre os deuses atuais, os deuses que existem em vários povos, né? Vocês sabem que ainda hoje vários povos têm vários deuses. Mas você conhece alguma história dessa que... Não, tem, pastor, eu conheço uma história lá que tem o Deus do povo tal que veio na Terra e se deixou humilhar pela sua própria criatura. Imagina. Não tem, pessoal. Olha que coisa. Por isso que a pregação do Evangelho é tão diferente, é tão impactante. Porque essa prova de amor é maravilhosa, né? Então, vamos lá. Verso 2, Isaías 53, verso 2, seguindo adiante, né? Então, depois que Isaías falou, quem foi revelado o braço do Senhor? Quem crê na nossa pregação? Olha isso aqui, pessoal, Isaías 53, 2. Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Foi subindo, parei de ler agora, vou comentar. Porque foi subindo. Como assim subindo? Como subindo? Ó, como é que foi Jesus na cruz, né? Jesus levou a cruz, né, no ombro até lá o Monte Gólgota, né? Que fica próximo na vizinhança de Jerusalém. Gólgota quer dizer caveira, né? Então era um monte caveira onde faziam as execuções, né, as crucificações. Jesus levou a cruz, aí chegou lá, deitou a cruz no chão e deitaram Jesus em cima da cruz, né, assim? Pregaram lá os cravos, né, nos braços e na perna dele. Depois fizeram o que com a cruz? Já com ele pregado. Não levantaram a cruz, né? Não tinha que levantar porque não adiantava. Veja como era o romano, né? Como era uma pena severa essa morte por crucificação. Não podia só pregar a pessoa na cruz, né, e deixar a pessoa lá deitada até morrer, tomando sol, não. Não era bastante. Tinha que pregar na cruz, tinha que levantar a cruz e deixar a pessoa à vista de todo mundo. Para quê? Em primeiro lugar, para que as pessoas tivessem medo, né? A crucificação era também uma forma, né, do exército romano dizer: olhe, não se levante contra Roma, não. Olhe o destino de quem se levanta, para todo mundo ver. Então era um espetáculo público, as pessoas iam ver, né? E também para a pessoa ficar pendurada, o seu próprio peso ali para machucar mais, né? Ter dificuldade de respirar e tudo. Então veja como casa direitinho, verso 2, ó, porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. A aparência dele, né, de Jesus, como ele estava tão machucado daquela chicoteamento que ele sofreu antes, né?
Aí segue ainda no verso 2. Não tinha boa aparência, nem formosura. Segue ainda. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Olha só. Ah, pastor, mas pode ser qualquer um, ainda não estou convencido que é Jesus, não. Tudo bem, vamos mais para frente. Acabamos o verso 2. Verso 3 agora. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Olha só, aquilo que a gente falou, né? Como era humilhante essa morte de crucificação, né? Então era desprezado, diz o verso 3. Era o mais rejeitado entre os homens naquele momento. A Bíblia diz, pessoal, que naquele momento Jesus estava recebendo ali, nele, na cruz, naquele castigo, todos os pecados da humanidade. Ele estava pagando o meu pecado, o seu pecado, o pecado dos meus familiares, dos seus familiares, o pecado de quem viveu antes, o pecado de quem ia viver depois. Imagine a carga, né? Imagine o que Jesus estava recebendo ali. Por isso que o verso 3 diz, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Aí segue, ainda no verso 3, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Não fizemos caso quer dizer, nós desprezamos ele. Veja que Isaías, é interessante, Isaías está escrevendo uma profecia que vai acontecer daqui a 700 anos, quando ele escreveu, né? Mas só que ele está falando como se já tivesse acontecido, né? Olha que fantástico, ele diz, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso, quer dizer, não nos importamos com ele. Isaías já está antecipando aqui qual era a reação do povo de Israel, porque se o povo não tivesse concordado, né, com a crucificação de Jesus, o povo tinha se levantado, né, contra os sacerdotes, né, os escribas, os fariseus, os líderes religiosos da época. Tinham dito, não, esse homem não pode crucificar ele, não. Porque o que ele fez, né, de mal? Ele pregou o amor, ele expulsou demônios e libertou pessoas, ele curou enfermos, ele ressuscitou morto, ele devolveu a vista ao cego, ele levantou o paralítico, ele curou a mulher hemorrágica, libertou criança de demônio. Então, por que mal Jesus foi crucificado, né? Você sabe por que ele foi crucificado? Qual foi a pena? Ele foi crucificado porque ele se apresentava como filho de Deus. E ser filho de Deus, naquela época, significava dizer ser igual a Deus. Então, os líderes religiosos daquela época não aceitaram isso. Não, isso é blasfêmia, tem que ser morto. Porque ninguém pode ser igual a Deus. Quer dizer, eles não entenderam, não reconheceram, embora Jesus cumprisse várias profecias, inclusive essa, né, de Isaías 53, várias profecias Jesus cumpria, mostrando que ele era o Messias, que o Messias seria dessa maneira, mas o pessoal, os líderes religiosos não reconheceram. E o povo, seguindo o líder religioso, também não reconheceu. Por isso que Isaías está dizendo, e dele não fizemos caso, quer dizer, não demos bola, não quisemos nem saber. Aí vem cá, agora vem o verso 4. Uau, se prepare que esse aqui é para arrepiar. Isaías 53, 4 diz assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Olha que forte. Certamente, quer dizer, sem dúvida nenhuma, né? Certamente quer dizer isso, né? Certamente ele, quem? Jesus, tomou sobre si, quer dizer, aquilo que eu estava falando, ele pegou para ele as nossas enfermidades, porque a gente impõe a mão sobre uma pessoa e diz, seja curado em nome de Jesus. Tá vendo? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, levou naquela cruz. Aí segue Isaías dizendo, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Quer dizer, o povo, né, de Israel, quando olhava para Jesus,
pensava isso, eita, esse homem aí realmente é um aflito. Esse homem realmente está sendo ferido por Deus, está sendo oprimido por Deus. E foi isso mesmo, pessoal. Deus feriu Jesus, Deus executou em Jesus a pena que era para mim e para você. Por isso que nós não temos condição, pessoal, de pagar pelos nossos erros do passado. Não adianta, por mais caridade e boas obras que você faça, como a Bíblia está explicando já desde o episódio passado, não tem como você pagar, para eu resgatar os meus erros, né? Então tá aí, Jesus foi realmente ferido de Deus, foi realmente oprimido por Deus, né? Deus executou nele a pena. Aí diz aqui, ó, o verso 5 é espetacular. Isaías segue dizendo, mas, não é o mais com I não, é M-A-S. Mas quer dizer, mas, porém, todavia, contudo, né? Mas, quer dizer, por outro lado, né? Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Eita, ó. Aqui, entendeu essa palavra, pessoal? Isaías está dizendo, ele foi traspassado. O que é traspassado? Varado. No Nordeste fala varado. Passar uma coisa pela pessoa, tipo passar uma lança na pessoa, entrar por um lado e sair pelo outro. Isso quer dizer traspassado. A lança passou por ele, entrou no lado e saiu no outro. Não foi isso que aconteceu, né? Quando ele estava já na cruz, já ali, e o que fez o soldado romano? Não espetou uma lança, né, no lado assim, da barriguinha de Jesus, e a Bíblia diz que dali saiu água e sangue. Então, quando o soldado romano, pessoal, estava fazendo isso, ele nem tinha ideia que ele estava cumprindo uma profecia de 700 anos antes. Olha que maravilha. E diz isso, ele foi, Isaías, eu estou lendo Isaías, capítulo 53, verso 5, que diz, mas ele foi traspassado por quê ele sofreu isso, Jesus? Por causa das nossas transgressões. Quer dizer, aqui está claro, né, que Jesus sofreu isso por causa do nosso erro, do meu erro, do seu erro. Ele estava pagando o nosso erro. E aí segue Isaías dizendo, e esmagado, Jesus foi então, vou ler do começo, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. Então, ó, esmagado, né? Por que Jesus foi esmagado? Aquele chicoteamento que ele sofreu, né, com aquele chicote romano, que na ponta tinha ferro e tinha pedaço de osso. Aquele chicote, o soldado dava nas costas do condenado. Quando o chicote tocava nas costas do condenado, como tinha pedaço de osso de ponta, aí quando o soldado puxava o chicote de volta, aquilo ali era como uma garra de um animal selvagem. Aquilo ali arrancava, feito uma garra de leão. Arrancava pedaços da pele da pessoa. Então Jesus ele foi esmagado, torturado antes de ir para a cruz, e na cruz também. Só que diz aqui que ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O que é iniquidade, pessoal? É o contrário de equidade. O que é equidade? Justiça, né? Equidade é a balança, né? Uma coisa que está em equidade está em equilíbrio, né? Tá a balança. O símbolo da justiça não é uma balança, né? A balança tem que estar equilibrada. Mas nós, as injustiças que a gente faz, né? As nossas iniquidades, você vê que está Isaías dizendo, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Olha, será que está ficando claro que é Jesus de quem ele está falando, né? O que você acha? Será? E está claro também que Jesus aí está pagando o preço, pessoal, que só ele poderia pagar, porque ele é perfeito, ele é Deus, mas ele veio como homem, abriu mão da sua autoridade, do seu poder, para que pudesse passar, viver até os 30 anos de idade, começar seu ministério, ser executado aos 33 anos de idade, não pecar. Então ele veio viver a nossa pele, ele veio para que a gente não dissesse, mas só conseguiu porque é Deus. Não? Ele se fez, ele é 100% Deus, mas ele veio e se fez 100% homem. Ele abriu mão, deixou para lá a natureza de Deus dele para poder viver esses anos como um ser humano, hein? Aí
ele foi esmagado por causa das nossas injustiças. Olha aí ele pagando. E por que eu e você não podemos pagar? Porque nós não somos o sacrifício perfeito. Por mais que você se sacrifique, que tem esse ensino, né, que você está pagando, você está sofrendo agora porque você está pagando uma coisa do passado que você fez alguém sofrer. Pessoal, nosso sofrimento não tem poder para pagar isso porque nós não somos o sacrifício perfeito. Só Jesus é o sacrifício perfeito. Por isso que ele é chamado na Escritura de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só ele. Eu não tenho condição, você não tem condição. Nós vimos isso no episódio passado, né? Que não há um justo sequer na face da terra, né? Todos pecaram. Mas aí segue o profeta Isaías. Ainda no verso 5, o profeta Isaías diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Uau! E aí, hein? O que você tem a dizer sobre isso? Vou ler de novo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quer dizer, para a gente ter paz com Deus, o castigo que era para nós, porque aí se Deus aplicasse esse castigo a nós, seria merecido, porque nós erramos muito, né? Erramos todo dia e somos cabeça dura, né? O ser humano não é brincadeira, não. Então nós merecemos esse castigo para ter paz com Deus, né? Porque só a paz depois que o bandido paga a pena, né? Pagou a pena, pronto, está em paz. Agora já pagou, está livre para voltar para a sociedade. E aqui o profeta Isaías está dizendo que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, que o castigo era para nós, mas ele recebeu o castigo. E aí fecha com chave de ouro dizendo: e pelas suas feridas fomos sarados. Uau! Quer dizer, aquelas feridas que Jesus sofreu, que eram para nós, ele não merecia, ele é perfeito, nós merecíamos. Mas ele tomou a ferida nossa, tomou a frente, né? Nos substituiu. Então nós fomos sarados pelas feridas dele, não precisamos ficar feridos. Então está ficando evidente que é Jesus aí, não é? O que é que vocês acham? Tem muitas pessoas, pessoal do povo de Israel, até rabinos, pessoas estudiosas, de coração sincero, de coração aberto, que quando leem essa passagem de Isaías e veem o que aconteceu com Jesus, a pessoa se converte, se entrega a Jesus. Diz: meu Deus, isso aqui é o Messias, isso aqui é Jesus. É o que aconteceu com Jesus, olha isso, né? Vamos ler mais aqui. Verso 6 diz assim, estou lendo Isaías 53, verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Olha aí, ovelha perdida, né? Aí segue Isaías. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. De novo, pessoal, olha aí. Olha, Deus é tão bom comigo e com você, que ele está repetindo, ele está até se repetindo, está dizendo de novo. O povo de Deus, né? O povo, os seres humanos que Deus tanto ama, né? Tem lá em João, capítulo 3, versículo 16. Talvez seja o versículo mais conhecido do Evangelho, né? Tá até em muito para-choque de caminhão, né? Porque Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, João 3,16. Então, tá aí, veja como Isaías combina com João 3,16, né? Isaías está dizendo em Isaías 53, verso 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Não é assim que estava a nossa vida, né? A minha mesmo estava assim, eu não sei a sua. Antes de eu me entregar a Jesus, desgarrado, perdido. Cada um, segue aqui Isaías, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas, lá vem o mas de novo. Mas, porém, todavia, contudo. Mas o Senhor fez cair sobre ele quem? Jesus, a iniquidade de todos nós. De novo, Deus dizendo, tá vendo, pessoal? Eu peguei as injustiças de vocês, o pecado de vocês, e fiz esse pecado cair sobre meu Filho amado, Jesus Cristo. Não é isso que está dizendo aqui, pessoal? Ou eu estou lendo errado? Está escrito aí na sua Bíblia também? Eu estou lendo a Nova Almeida atualizada, NAA.
mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Olha aí, olha quem é que está pagando a conta. Não é você e não sou eu, não temos condição. Verso 7, segue aqui o profeta Isaías dizendo: ele quem? Jesus, né? Ele foi oprimido e humilhado, né? Ficar ali em pé, né? Para todo mundo ver naquela cruz, né? Sendo exposto, seminu, né? Então, Isaías diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Não foi assim, pessoal, a crucificação de Jesus? Hein? Não foi desse jeito mesmo, né? Você já viu uma ovelhinha quando ele vai ser tosqueada? Tosquear não é matar a ovelha, não, pessoal. Tosquear é quando a ovelhinha está cheia de lã, tem tanta lã que às vezes até o olhinho dela fica coberto. Aí vai para tosquia. Tosquia são aqueles homens com aquela máquina, feita máquina de cortar cabelo de homem, só que bem grande. Aí passa a máquina na ovelhinha para tirar a lã. Então, se você vê como é, eles pegam a ovelha, vira a ovelha ao contrário, passa a máquina, bota a ovelha do outro lado, passa na cabecinha, passa na barriguinha, passa nas costas, e a ovelha não dá um ai. A ovelha não se contorce, não quer fugir, não precisa ser amarrada. Nem barulho, nem aquele bezinho da ovelha ela faz, não faz nada. Muda. Então, assim foi Jesus. Vou ler de novo. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Verso 7, né? Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus só abriu a boca na cruz para dizer o quê, hein? Por acaso Jesus amaldiçoou, né? Jesus podia ter falado, né? Ó, Pai, derrama aqui um raio, cai fogo aqui nesse pessoal. Não, o que é que Jesus falou, ó Pai? Pai, perdoa, Pai. Não foi isso que Jesus falou? Perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Não foi assim? Foi essa palavra que Jesus, uma das palavras, né? Que Jesus disse. Depois, quando Jesus prestes a entregar o seu espírito, a morrer, Jesus falou, está consumado, né? Pouco antes, Jesus falou, Pai, por que me abandonaste? Foi nesse momento do Pai, por que me abandonaste? Pela primeira vez foi que Jesus ficou realmente separado do Pai. Foi quando ele recebeu ali todo o pecado do mundo, da humanidade. Ali realmente, onde tem pecado, não pode estar a presença de Deus. Ali Jesus recebeu. Ali Jesus realmente, Deus virou o Pai, né? Virou a cara para Jesus, né? Que também é Deus, mas ali Jesus estava como filho, né? Como ser humano. Olha que fantástico isso aqui. Isso não é a crucificação, pessoal? Olha, eu tô lendo um texto escrito 700 anos antes, hein? Disso da crucificação acontecer. Aí vem o verso 8, diz assim: pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Olha aí. Quer dizer, Jesus foi morto, né, pela opressão e pelo juízo. Foi levado. E de sua linhagem, quer dizer, Jesus não teve nem filhos, né? Não teve uma esposa, não teve filhos. E ninguém ficou... Depois Jesus foi crucificado, a vida seguiu, né? O povo foi embora para suas casas, né? Até os discípulos ficaram com medo, se esconderam, né? Os apóstolos. Quando Jesus apareceu, teve um apóstolo que não acreditou, né? Disse que não, eu só acredito se eu colocar o dedo na ferida, né? Tomé, né? E aí quando Jesus apareceu de novo, Jesus disse, Tomé, vem cá, menino, bota o dedo aqui na ferida. Ele, Deus meu, né? Chamou Jesus de Deus. Reconheceu a divindade, né? De Jesus. Então é incrível. Aí segue aqui ainda no verso 8, Isaías dizendo, porque ele foi cortado da terra dos viventes. Ele foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Olha aí. Olha só. Mais uma vez dizendo que Jesus foi ferido e morto porque o povo de Deus, que era para ter recebido o seu Messias, né? O povo de Israel, rejeitou. Né? Rejeitou o Messias. Mas diz lá em João capítulo 1, né?
Diz lá em João capítulo 1, o Evangelho de João, capítulo 1, dizendo que Jesus, ele veio para os seus, né, o seu povo, mas os seus não o receberam. Mas aí segue, mas para os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Está lá no capítulo 1 de João. Então, se você receber a Jesus como seu único Senhor e único Salvador, então você vai ser feito filho de Deus, tá vendo? Vai ter esse poder. Então, segue aqui o profeta Isaías. Então, estou no final do verso 8. E foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Agora, olha isso aqui que incrível, pessoal. Verso 9, olha só. Você que gosta de profecia, verso 9. Designaram-lhe, quer dizer, lhe deram, né? Designaram-lhe a sepultura com os ímpios. Olha isso. Jesus foi crucificado. Quem é que estava do lado direito e do lado esquerdo de Jesus? Você lembra? Jesus foi crucificado junto com quem? Do lado direito tinha um ladrão, né? Do lado esquerdo tinha outro ladrão. Os ímpios, né? O que é o ímpio? É o que pratica a impiedade, a injustiça, a maldade. Então, ó, designaram-lhe a sepultura com os ímpios. Quer dizer, era para depois que Jesus morreu e os ladrões da cruz morreram, todo mundo que era crucificado lá pelos romanos, era todo mundo enterrado junto, lá junto, numa cova coletiva. Eram os condenados. Então, os soldados romanos iam fazer isso, iam enterrar Jesus lá na vala comum, junto com os ímpios. Mas olha o que Isaías diz no verso 9. Ó. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios. Mas, olha o mais, mas com o rico esteve na sua morte. Eita, pastor, não entendi não. Com o rico esteve na sua morte. Lembra? Quando Jesus já tinha morrido, aí iam tirar o corpo de Jesus da cruz. Quem é que foi pedir lá a Pilatos para pegar o corpo de Jesus e não deixar ele ser sepultado lá na vala comum? Foi um dos ricos entre os fariseus, chamado José de Arimateia. José de Arimateia, guarda esse nome. José de Arimateia era membro lá dos líderes religiosos e era um dos poucos que criam em Jesus, que Jesus era o Messias. Então, depois da morte de Jesus, José de Arimateia, que era um homem rico, foi conversar com o governador. Olha, para o governador receber, né? É porque o homem tinha uma autoridade, tinha, né, conhecimento com o governador. Recebeu e atendeu ao pedido. José de Arimateia foi lá e disse: ó, governador Pilatos, eu não quero, não deixo não, eu quero levar o corpo de Jesus para sepultar lá no sepulcro da minha família, que era um sepulcro novo, ninguém tinha sido sepultado ainda nesse lugar. Então, olha só a profecia de Isaías, hein? Verso 9, designaram-lhe a sepultura com os ímpios, que era a vala comum, mas com o rico esteve na sua morte. O corpo de Jesus foi levado para o jazigo lá da família do José de Arimateia, que ele tinha acabado de fazer esse jazigo, que era escavado na pedra, na rocha. Então, vê 700 anos antes, Isaías está escrevendo isso. Aí segue Isaías, né? Mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Quer dizer, tá no fim do verso 9 aqui, Isaías dizendo, ó, ele pagou a pena, foi condenado, foi executado junto com os ímpios, mas não tinha feito nenhuma injustiça. Quer dizer, foi executado, foi crucificado inocente e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Realmente, nenhuma palavra. E Jesus diz, até tem versões da Bíblia que tá as palavras de Jesus em vermelho, né? Para destacar, né, aquilo que Jesus falou. Nenhuma palavra que Jesus falou é mentira, porque Jesus diz o quê no Evangelho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é assim que Jesus se define? Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, Jesus é a própria verdade, né? Então, claro que não podia haver nenhum engano na sua boca, né? Aí, vamos lá, verso 10. Estão gostando, pessoal? Olha como é a cara de Jesus isso aqui. Verso 10. Isaías 53, 10. Todavia é como se fosse o mais, né? Todavia, mais, né? Todavia, ao Senhor, né? Ao Pai, né? Ao Senhor, agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Porque ali o Pai estava vendo
que finalmente a humanidade estava sendo resgatada. Por isso que agradou ao Pai que o Filho cumprisse a missão pela qual o Filho foi até a Terra, né? Por isso que agradou, não é que Deus é sádico não, viu, pessoal? É porque o Pai ficou feliz em ver Jesus sendo obediente até o fim, até a morte e morte de cruz, como diz lá em Filipenses capítulo 2. Mas vamos lá, vamos seguir aqui, verso 10. Todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Aí segue. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Olha aí, foi exatamente o que aconteceu, né? Jesus humano, deu a sua alma como oferta pelo pecado nosso. E aí ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Não é o que estamos fazendo agora, né? Como é que estamos pregando essa palavra aqui? Para todo mundo ouvir, né? E você está me ouvindo aí do outro lado. Então, olha só. Dias prolongados. A vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. A vontade do Senhor é essa, que você esteja me ouvindo aí, porque você não está ouvindo a mim, pastor Gilberto. Quem sou eu? Você está ouvindo o Espírito Santo falar ao seu coração. Aí diz ainda, o verso 11, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Aí já é falando que Jesus vendo o resultado da missão dele, né? E segue dizendo no verso 11, o meu servo, com S maiúsculo, o justo, com J maiúsculo, ó Jesus, o meu servo, o justo. Por que é Jesus aqui, pessoal? Porque a gente acabou de ler no episódio passado, o apóstolo Paulo dizer que não há um justo sequer na face da terra, porque todos pecaram. Então, o justo só pode ser Jesus, né? Que é Deus que se fez carne, né? Então diz, o meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. De novo, Deus dizendo que Jesus, com o que fez, ele justificou a muitos. A quem? A mim, a você, se você crê. Como eu um dia disse, eu creio, Jesus, eu te recebo como meu único Senhor, meu único e suficiente Salvador. Eu te recebo, eu creio, eu quero receber os méritos que o Senhor conquistou naquela cruz. Aí diz aqui Isaías, né, no fim do verso, porque as iniquidades deles levará sobre si. Verso 12. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Não é o que aconteceu? Jesus foi contado com os ladrões, né? Foi colocado junto dos ladrões. E termina dizendo, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Não foi isso que Jesus fez, né? Na hora lá que o povo estava, né, zombando dele e tal, na cruz, Jesus falou, né? Para Deus, olha, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Aí o ladrão falou com Jesus, mestre, me perdoa, mestre, porque eu mereço essa pena, mas o Senhor não merece. Aí o que Jesus disse? O ladrão falou, lembra-te de mim, né? Jesus disse ao ladrão o quê? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olha que bacana. Então ele diz, ó, contudo, o finalzinho do capítulo 53, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercede até hoje. Então vejam, pessoal, esse foi o assunto do nosso episódio de hoje, né? Mais uma parte da Bíblia, né, ensinando para a gente que quem pagou a conta foi Jesus, e foi um pagamento de conta que nem eu nem você poderíamos pagar. Não importa as boas obras que nós façamos, tá, pessoal? Então eu queria, agora nós vamos continuar, tá? Nos próximos programas, vamos trazer mais referências bíblicas falando dessa conta que Jesus pagou, tá certo? Mas agora eu queria orar por você. Se você sentiu aí no coração a confirmação do Espírito Santo dessa palavra, vamos orar juntos. Ó Pai querido, em nome do Senhor Jesus,
Eu agora, Senhor, entro em Tua presença junto com esse ouvinte que está nos acompanhando. Ó Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que essa palavra, Senhor, que essa palavra fique gravada no coração desse querido, dessa querida que me ouve, Senhor. Ó meu Pai, revela para ele, para ela agora. Mostra, Pai, o tamanho desse amor de Jesus, como ele se deixou passar por tudo isso para tomar o nosso lugar. Revela, Espírito Santo, por que nem eu, nem esse ouvinte, nem essa ouvinte, nós não temos condição de pagar essa conta pelo nosso pecado. Não importa o quanto a gente sofra, o quanto de caridade a gente faça, nós não temos condição, porque quem passou por esse sacrifício todo foi o Senhor Jesus, o Senhor, o Messias, o Filho, o Logos, o Verbo, o Deus, aquele de quem Isaías falou. Isaías disse: Isaías nos dará um menino, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade, Deus Forte. Então só o Senhor Jesus podia ter feito isso, Pai. Ainda, meu Pai, que hoje muitos seres humanos acham que na Semana Santa eles devem ser crucificados. Tem pessoas, Pai, que fazem isso em alguns países. Na Semana Santa, a pessoa se veste igual a Jesus, pede para os outros crucificarem ele para pagar pecado. Pai, não adianta a pessoa fazer isso. Não adianta, meu querido, minha querida, você que me ouve, não adianta você sofrer, se torturar, se chicotear, se crucificar. Deus não aceita esse sacrifício seu para acabar com o seu pecado, para pagar o seu pecado. Porque a própria Bíblia nos ensina, queridos, que Jesus, o nosso sumo sacerdote, o perfeito, Deus só aceitou, queridos, o sacrifício de Jesus, porque Ele é Deus, Ele se fez carne, habitou entre nós e não pecou, é o Cordeiro perfeito, é o sacrifício perfeito. Eu e você, não adianta a gente se sacrificar, que Deus não aceita, queridos, para poder acabar com o pecado. Mas de Jesus Ele aceitou. Essa era a missão de Jesus, o sacrifício perfeito. Então, queridos, em nome de Jesus, você que creu nessa palavra, você diga comigo aí: eu te recebo, Jesus. Eu recebo, Jesus Cristo, o teu sacrifício naquela cruz. Eu creio que eu não tenho condição de pagar o meu pecado, de acabar com o meu pecado pelo meu sofrimento, porque eu não sou perfeito, longe disso, sou um pecador. Mas eu creio, Jesus, que quando o Senhor foi naquela cruz, quando o Senhor disse ali na cruz: está consumado, o Senhor morreu pelo meu pecado e ressuscitou ao terceiro dia e vive para sempre. E hoje é o meu Senhor e meu Salvador. Então eu te recebo, Pai, em nome de Jesus. Então, se você crê e se você confessou isso, receba a salvação aí. Tenha seu livro, tenha seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro de salvação, para você habitar a eternidade na presença de Deus. Que assim seja feito na sua vida, em nome de Jesus Cristo. E se você crê e concorda, querido, querida, diga aí amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus, queridos. Valeu por hoje. Voltaremos no nosso próximo programa, então, para trazer a você mais um pedacinho dessa série, né? Por que Jesus veio, né? Por que Jesus veio e por que ele foi para a cruz? Para pagar o nosso pecado, tá bom? Fique na graça e na paz de Jesus. Até o próximo programa. Muito bom você dedicar tempo para ouvir a palavra de Deus. Essa e outras ministrações estão disponíveis em nosso canal no YouTube. É só acessar o link youtube.com/Bíblia Explicada 2002. Se você gostou do conteúdo e sentiu a presença de Deus, então compartilhe com seus familiares e amigos ou com as pessoas para quem você está semeando o Evangelho. Não esqueça também de clicar no gostei e de se inscrever em nosso canal se quiser ouvir mais ministrações.